Vamos falar um pouquinho de economia agora. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera que a taxa de juros caia para 11,75 na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom. A gente vai conversar com o repórter Daniel Lian, ao vivo, que vai dar mais detalhes sobre a expectativa do ministro Haddad, que deve ser confirmada. Afinal de contas, lá atrás, o próprio Banco Central já disse que tinha uma estimativa de reduzir em meio ponto percentual a taxa de juros a cada reunião até o fim deste ano aqui. Lian, bom dia e bom trabalho. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Exatamente. É essa perspectiva de um corte de meio ponto percentual já na próxima reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, que será realizada essa reunião na próxima quarta-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está bastante otimista em relação a essa reunião do Copom. Ele espera que haja essa redução de meio ponto percentual, passando dos atuais 12,25% para 11,75%. Esse é o patamar esperado. Essa fala do ministro foi durante a reunião da Conferência Eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Essa reunião foi realizada em Brasília, na capital federal. E é uma reunião preparatória do Partido dos Trabalhadores para o ano de 2024, para as próximas eleições. Fernando Haddad destacou também um outro ponto importante. Ele disse que não há justificativa para que o Copom não realize essa redução da taxa de juros, isto porque ele alega que há uma depreciação do dólar frente ao real. E também a inflação está em queda. Por todos esses aspectos, ele espera esse corte de meio ponto percentual na taxa básica de juros, a taxa Selic. Ele falou também durante esse evento que o orçamento de 2023 não poderá ser totalmente concluído, isso por falta de pessoal. Fernando Haddad justifica que concursos públicos ainda não foram concluídos para os servidores, para o aumento de servidores, e com isso esse orçamento de 2023 não será totalmente concluído. Ele ainda falou sobre outras questões macroeconômicas, como a questão do emprego. Também demonstra otimismo para o fechamento dos números nesse ano de 2023. Fernando Haddad espera que 2 milhões de novos empregos formais sejam criados nesse ano de 2023, já ao longo desde o início de janeiro, agora até esse encerramento no mês de dezembro. Portanto, otimismo por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e essa questão agora definirá a nova taxa básica de juros, o Copom, na próxima quarta-feira, dia 13, e quem sabe mais um corte de meio ponto percentual. Colombo. Valeu, Lian. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Vamos colocar o nosso comentarista, o Kobayashi, com a gente aqui na edição de hoje do Jornal da Manhã. Koba, acho que não tem muito segredo, né? O próprio Banco Central já disse em ata lá atrás que, não acontecendo nada muito fora da curva, o meio ponto estava garantido. Então, acho que o ministro da Fazenda vai levar, né? Bom dia para você. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a audiência do Jornal da Manhã. Um prazer estar com vocês nesse domingo. E em relação à ideia do Copom baixar a taxa de juros em mais meio ponto percentual, é o que estava dentro do esperado mesmo. Nenhum fato novo muito relevante que pudesse alterar essa projeção. Aliás, é o caminho que o Copom e o Banco Central continuarão seguindo para que se estabeleça aquela ideia de termos uma taxa de juros a 9% ou a 9,5% no final de 2024. Os números estão fazendo coro a essa ideia, até porque nós tivemos, inclusive, um aumento do número de empregos criados em novembro, acima, inclusive, da expectativa. Nós tínhamos uma expectativa de 180 mil vagas, chegamos a 199 mil. A pressão inflacionária diminui. É claro que daqui para lá tem algumas variáveis, nada que possa influenciar demais. Eu acredito que sim, o ministro da Fazenda vai alcançar a sua expectativa de ter, sim, mais um corte de meio ponto percentual na taxa de juros, e a projeção vai seguir como era esperado.
Agora, Kobayashi, respondendo ao seu bom dia para você também. Bom domingo. A gente vai falar mais sobre isso ao longo da edição, mas ontem ficou muito claro durante a conferência do PT que há uma grande discordância, já sabíamos, mas ficou mais claro ainda, entre alas diferentes dentro do partido em relação a essa política econômica. Mais uma vez, Haddad de um lado em relação ao déficit fiscal, que continua defendendo o déficit zero para o ano que vem, e a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, dizendo que é importante que haja um déficit de 1 a 2% do PIB no ano que vem para permitir a continuidade de investimentos públicos, mas a gente sabe que é de olho também, ou principalmente, nas eleições de 2024. E ele vem cobrando do Banco Central a condução de uma política monetária um pouco mais condescendente. Está no caminho, na sua opinião, ou não? Está no caminho, sim, está no caminho. E vamos lembrar que nesse jogo todo mundo é político, né, Lívia? O Haddad é político e a Gleisi também é política. Só tem uma diferença, que o Haddad pensa no futuro político dele, a Gleisi pensa no futuro político do partido de mais gente. E aí é claro que nós temos uma meta fiscal de 1 ponto percentual, é mais dinheiro gasto. Essa diferença no déficit não vai ser para economizar 1%, vai ser para gastar mais 1%, e aí gastar com políticas públicas, com investimento, com despesa pública que vai refletir eleitoralmente para o partido como um todo, para todos os que vão usufruir disso. Já o Haddad, ele pensa numa política que reflita para ele, como uma ideia de demonstrar responsabilidade fiscal, responsabilidade com a gestão do dinheiro público, e é um pouco mais racional nesse aspecto. Por isso que a sua expectativa de meta zero é melhor, no final das contas, para a economia no Brasil. Claro que muito difícil. É uma meta audaciosa, ousada, em especial diante do aumento desenfreado de gastos públicos. Mas ainda assim é o que tem segurado, de certa forma, a expectativa do mercado em relação à economia no ano que vem.